Eu estou muito feliz por poder compartilhar com você algumas ideias sobre algo tão importante que é a arte de contar histórias. Sabe que hoje, na atualidade, muito se tem se discutido sobre esse tema. Mas há tantos anos atrás, Jesus, o mestre dos mestres, já deixou tudo ensinado para nós de como fazer para contarmos bem histórias. Nós vamos observar na vida de Jesus aquilo que nós podemos fazer e como podemos contar histórias de maneira mais objetiva e prática para atingir as nossas crianças. Sabe que Jesus é um mestre que contava histórias. Mateus 13:34 diz: "E nada lhes falava se não fosse por parábolas." Ora, se Jesus utilizou a arte de contar histórias, é porque esse é um método muito eficaz e nós também podemos utilizá-lo. Sabe que Jesus nos ensina contando histórias que é preciso considerar o tempo. A maior história que Jesus contou foi a parábola do filho pródigo. E se nós lermos essa parábola bem devagarzinho, não demora nem 3 minutos a leitura. Isso significa que, quando nós formos contar histórias para crianças, é preciso considerar que o tempo tem que estar estritamente relacionado à faixa etária delas. Ora, se for num momento de adoração infantil, é preciso considerar que nós estamos ali com uma grande heterogeneidade de crianças. Tem crianças pequenas, crianças maiores. Por esse motivo, só se deve falar ali às crianças histórias no máximo de 5 minutos. Em eventualidade, quem sabe 7 minutos, mas só nesse limite de tempo. Uma coisa que é importante evitar é a questão das interrupções. As interrupções podem nos atrapalhar muito sobre essa questão de contar histórias. Se uma criança começar a falar alguma coisa que não é devida, a gente tem que continuar dizendo e contando a história como se ela não estivesse fazendo aquilo. Outra coisa, perder tempo com detalhes desnecessários. Cuidado, quando você estiver contando histórias, detenha-se estritamente a linha de raciocínio, ao objetivo e a linha de pensamento dessa história. Interromper o relato com perguntas e comentários inapropriados também faz perder tempo. Jesus também não contava histórias com muitos sentidos ou histórias complicadas. Por isso que é importante ter sempre um objetivo. Jesus contava as histórias sempre com objetivo. O objetivo que Jesus falava era explícito desde o começo, quando as pessoas começavam a ouvir a sua história. Isso nós também precisamos ter em mente. Por exemplo, se você for contar a história de Ana para dizer a respeito da oração, detenha-se só nesse tema. Não precisa complicar muito a situação, complicar muito quando estiver contando a história. Fale estritamente dentro daquele objetivo que você tem em mente que as crianças precisam alcançar. Cuidado com a linguagem. A linguagem para as crianças precisa ser acessível, nem rebuscada demais e nem infantilizada demais. Cuidado quando for dizer para não falar todas as palavras no diminutivo. Pequenininho, bonzinho, bonitinho. Não tem necessidade, as crianças entendem uma linguagem apropriada a elas, de forma compreensível, mas não infantilizada. Sabe que os cacuetes também causam um grande ruído na questão de ouvir as histórias. O que são os cacuetes? Né, então, aí. Eu sei que quando nós estamos nervosos, às vezes na frente de um grande público, é possível que esses cacuetes venham na nossa fala, mas é preciso evitá-los para que a história venha fluir muito bem, as crianças entendam a mensagem de uma forma muito especial. Outra coisa que é importante considerar: o público-alvo. Se o público for heterogêneo, como no caso da adoração infantil, tome cuidado com o tipo de histórias a ser contadas. Por quê? Você tem ali crianças pequenas, crianças maiores, ao mesmo tempo. Se você for contar, por exemplo, a história de Davi,
Para que salientar que ele foi lá e cortou a cabeça de Golias ao final? Ora, não há necessidade. Os meninos maiores já conseguem ter uma compreensão maior sobre essa temática. Agora, os menores não. A abordagem das palavras é importantíssima. Nesse sentido, por exemplo, se você estiver contando a história de Joás, você não precisa dizer que Atalia queria matá-lo. Olha, essa palavra é muito forte para os meninos pequenos no momento da adoração infantil. O que você pode dizer? Você pode dizer que aquela mulher era uma mulher má e ela queria fazer maldades com aquela criança. Perceba que uma palavra só faz grande diferença na ênfase e no objetivo que você quer alcançar com a contação de histórias. Sabe que os fatos precisam ser contados corretamente. Cuidado com o uso de alegorias ao contar histórias. Se forem histórias bíblicas, é preciso estudar bastante antes de contá-las. Ler o texto bíblico e se fundamentar na palavra de Deus. Não dizer coisas da cabeça, o que acha, o que pensa sobre aquilo que a Bíblia não está dizendo verdadeiramente. Outra questão, cuidado quando você estiver em casa ou em um ambiente escolar, contando histórias para as crianças e dizer: a vaca falou, o boi disse isso, dá vida a seres que não têm fala, animais que não falam, você colocar como se estivesse falando, ou dar vida a seres que não têm, que são inanimados. Muito cuidado com o uso de fábulas, principalmente na igreja, não é aconselhável. E em outros momentos também é preciso tomar cuidado. As crianças se prendem muito à imagem e aquilo que nós dizemos seja o mais real e o mais firme possível nas verdades que nós sabemos que são fundamentais para que as crianças aprendam. Outra coisa, nos momentos de culto familiar, de culto doméstico, é importante, em alguns momentos, ler a história para as crianças, mas no momento de adoração infantil, por exemplo, é inadmissível uma leitura. Você pode ali copiar o nome de alguns personagens para poder se lembrar, ou de algum fato importante, colar ali no chão para te dar um apoiozinho, mas mais que isso, não. A história tem que estar sendo vivida na sua mente. Com o tempo, antes, você tem que ir passando fato por fato na sua mente, estudando, para que na hora que você estiver falando, ninguém perceba que você está precisando daquele recurso ou um nomezinho, alguma coisa que você precisa escrever, só isso e nada mais. A história precisa estar aqui na sua cabeça, assim ela vai ser vivida por você de uma forma muito mais chamativa para as crianças do que se você estiver ali com um livro ou com uma folha, simplesmente lendo. Outra coisa, gente, Jesus contava histórias de acordo com a cultura local. Ele observava a cultura do lugar e ele usava recursos ali simples daquele lugar e compreensíveis. Olha, ele contou a história das ovelhas e dos pastores para um grupo de pessoas que estavam familiarizados em mexer com essa situação, em conviver com essa situação de ovelhas e pastores.